Quais os planos do Senhor para o nosso futuro? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um devocional Café com Vida, onde nós nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, onde recebemos conselho, exortação, ânimo, aumento de fé, para podermos viver um dia de cada vez, resolvendo as nossas dificuldades, ultrapassando as barreiras, os obstáculos que a vida vai nos apresentando, com muita fé e com muita esperança naquilo que Deus tem para cada um de nós. Quero aqui mais uma vez agradecer a você que tem participado, que tem se envolvido, alguns têm conseguido acompanhar ao vivo, outros aí através das gravações. Lembrando também que todo esse material ele é colocado tanto no YouTube como no Facebook e também no nosso canal no Telegram. Se você precisar e quiser ter mais informações, você pode acessar o link do nosso perfil. Quando a gente olha para o ser humano, de um modo geral, às vezes a gente chega a algumas conclusões, e uma das conclusões que a gente chega é que nós somos muito insatisfeitos, O ser humano é insatisfeito, vira e mexe está reclamando, nunca as coisas são suficientes, nada é do agrado, enfim, nada satisfaz. E por um lado isso é uma grande verdade, de fato nós somos assim, nós nos comportamos assim, mas existe também uma explicação disso tudo, Você já pensou, por exemplo, muitas pessoas na igreja, não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de quando a gente entra para a igreja, quando a gente se torna um cristão, quando a gente começa de fato a participar desse movimento, dessa ideologia da palavra de Deus, enfim, conceitue aí como você quiser, mas quando a gente realmente se envolve, eu estou falando de cristãos envolvidos, não cristão de nome, mas quando a gente se envolve e começa a mergulhar na palavra de Deus e a se envolver com Deus, você já teve a sensação que às vezes entrou numa grande fria, E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as coisas parecem que elas não dão certo, Parece que tudo degringola, parece que piora. Dentro de casa parece que entrou um vendaval depois que a gente começou a seguir Jesus, E aquela dificuldade, enfim, os problemas vão surgindo, vão aparecendo. E a sensação que às vezes a gente tem é falar assim, poxa, parece que a minha vida anterior era melhor, era mais tranquila, era mais calma, e agora essas dificuldades, esses problemas que eu nem tinha antes e que de repente eles começaram a surgir, Então, isso acontece, Nós somos seres humanos e isso acontece. Tem ainda um outro fator que aumenta ainda mais esse sentimento, que são os agentes externos, É aquela pessoa que quando vê que você entrou para a igreja e está passando por um problema, ela vai chegar e vai dizer, tá vendo? Eu falei para você, Eu falei que isso aí era uma lavagem cerebral. Falei para você que o pastor lá, enfim, o líder lá religioso só quer o seu dinheiro, Só quer se usufruir de você. Então, e aí quando vem essas mensagens, esse sentimento dentro de nós de que realmente a gente não fez a coisa certa ou entrou numa fria, ela acaba ficando ainda mais forte, Então esse é um ponto, certo? O outro ponto que eu quero aqui abordar com vocês
são os pontos dos registros traumáticos que nós carregamos nas nossas vidas, né? Então, como é que funciona? Quando você está diante de um problema, de uma dificuldade, então o nosso cérebro, a nossa mente, de forma automática, né, de forma, vamos dizer assim, independente, ela vai acionar dentro ali dos nossos registros coisas que aconteceram de ruim, né? Então, por exemplo, você está numa situação de perigo, numa situação difícil, numa situação que as coisas não estão dando muito certo, então o seu cérebro automaticamente ele vai começar a acessar janelas traumáticas na nossa vida de situações que também não deram certo no passado. E aí vai vir aquele pensamento, aquele sentimento, olha, vai se repetir novamente, não vai dar certo, eu vou quebrar minha cara novamente, né, vou me ferrar, enfim, né, aqui no que está acontecendo, no que eu estou fazendo. Então, nós somos sabotados, né, pelos nossos pensamentos. E é interessante que na Bíblia nós vamos identificar exatamente um momento da passagem ali do povo de Deus, onde isso aconteceu com eles. E esse texto está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, né? Que aqui, através da boca do profeta, o que Deus está dizendo para o povo? Olha só. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quantas vezes você já ouviu falar que o povo de Israel era um povo ingrato, né? Era um povo idólatra, era um povo difícil, né? O povo hebreu era um povinho complicado, né? Quantas vezes a gente não escuta isso? Só que tem um detalhe, meus irmãos, que nós precisamos nos atentar, que eles eram seres humanos assim como eu e como você. Então imagina um povo que foi escravo durante muito tempo no Egito, né? Um povo que era subjugado, e aí de repente vem ali um homem de Deus, né? Vem Moisés, tira eles daquela situação, e depois de algum tempo eles voltam a ser escravos de novo. Então o que acontece? Na memória do povo hebreu, eles começaram a acessar essa janela traumática, fala, poxa, mas meu Deus, de novo, né? Nós saímos já da escravidão, saímos do subjugamento, enfrentamos tantas coisas e agora de novo, né, estamos sendo escravos. E isso acontece muito com as nossas vidas, né? Se você teve um momento lá no passado que de repente você ficou desempregado e aí você conseguiu um emprego, prosperou, daí passou alguns anos, desemprego novamente. O que você vai pensar, querido? Mas de novo, Deus, por quê? Deus não está comigo, Deus não está me abençoando. Daí vão vir os falsos profetas, vão vir aquelas palavras de desânimo, tá vendo? Eu falei que tudo isso aí era fogo de palha, não é sustentável, tá aí com problema de novo. Então, tudo isso vai permeando a nossa mente, vai contaminando, né, nosso coração, vai destruindo a nossa fé, né? Às vezes você passou por uma doença, né, enfrentou uma doença difícil, ficou curado, né, ou passou ali o período crítico, depois de um tempo, meses, anos, a doença volta novamente, volta mais forte. Então, esses pensamentos, eles acabam invadindo, né, invadindo a nossa mente e muitas vezes contaminando o nosso coração. E aí a palavra de Deus, para mim e para você, querido, no dia de hoje, é essa palavra aqui do profeta Jeremias. Nós precisamos tirar todo esse pensamento de que Deus está nos punindo, de que a vida não sorri para nós, o sol não brilha na minha casa, tudo isso é uma inverdade, né? É claro que a vida não é um mar de rosas, ela não é uma linha
É uma linha reta onde nós passamos ali com toda a tranquilidade do mundo. Claro que não é, né? Existem problemas, existem dificuldades, existem desafios, adversidades, mas o que eu e você precisamos saber é isso aqui, ó. Pois eu bem sei os planos que eu tenho a seu respeito. Os planos da minha e da sua vida são planos divinos, planos de Deus. Não são as circunstâncias que determinam quem nós somos, onde nós vamos chegar, o que nós iremos alcançar, né? Planos de prosperidade e não de mal. Então, afasta esse sentimento de que Deus está me punindo, Deus está me castigando, eu não sou abençoado, eu mereço mesmo sofrer, é como me falaram que eu nunca ia dar certo na vida e eu não estou dando. Então, assim, afaste esses pensamentos, porque esses pensamentos, eles são contra a vontade de Deus, né? Para vos dar um futuro e uma esperança. Então, no dia de hoje, esse dia aqui que você está me ouvindo, que você está ouvindo a palavra de Deus, saiba que Deus, Ele está te dando hoje uma esperança. Deus está te dando a possibilidade de olhar para o futuro com os olhos dele, de entender que existe um plano sim para a sua vida, de entender que sim, que Deus te ama, de entender que sim, os problemas existem e nunca vão deixar de existir até que a gente esteja com Ele. Mas mesmo diante dos problemas, das adversidades, Deus estará comigo e com você em todos os momentos. Então, que nesse dia, que nessa manhã, que nesse final de semana, você possa estar mais fortalecido, que você possa estar mentalmente mais preparado, mais forte, rejeitando todo esse sentimento. Então, critique esse sentimento, renegue ele, tá? Esses sentimentos não pertencem a você, eles não são para você, ele é apenas uma forma que o seu cérebro trabalha, e a gente precisa ter esse controle, a gente precisa ter esse domínio sobre o eu, amém? Você precisa ter o domínio sobre o eu, com o apoio da palavra, com a fé, pois você tem Deus do seu lado. Então você tem tudo o que você precisa para vencer. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe tremendamente, esse dia, essa manhã, o seu fim de semana, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, os seus projetos. Que Deus te prospere muito, Prospere as suas emoções, prospere a sua saúde, prospere os seus dons, para que cada dia mais você brilhe, a luz de Cristo, e que você seja um vencedor em tudo aquilo que você venha fazer. Amém? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.